Entrevista do dia. Muito bem, a nossa entrevista do dia hoje aqui no programa é com o Dr. Antônio Ribeiro, consultor jurídico, advogado na área do direito público, especialista em direito eleitoral, professor e autor de artigos jurídicos e sócio do escritório Herculano e Ribeiro Advocacia. Doutor, é um prazer falar com o senhor hoje aqui, seja bem-vindo, viu? Boa tarde a todos os ouvintes, o prazer é meu em contribuir com todos. Tá tudo ok com a câmera aí do doutor? Tá, né? Pronto. Hoje nós vamos falar sobre os desafios das gestões municipais em conflito com a lei, né? Então, como equilibrar isso, doutor? Nós vamos falar sobre essas finanças públicas, né? Qual é a realidade dos municípios? Muitos gestores aí enfrentam a baixa na arrecadação e a necessidade de cumprir o que é determinado por lei. Para investir em determinadas áreas como saúde e educação, por exemplo. A gente teve uma discussão sobre isso agora no anúncio do novo piso dos professores. Muitos municípios alegam que não tem dinheiro para pagar. E como é que os municípios podem fazer para conseguir encontrar esse equilíbrio, doutor? É um tema bastante complexo que nós estamos enfrentando atualmente. Nós temos geralmente imposições de medidas que vêm da União Federal, como a fixação de reajustes salariais ou de assistencialismo em programas sociais, e que geralmente não se tem a fonte de custeio. Os municípios é que devem encontrar formas de custear essas imposições por lei que são feitas geralmente da União Federal para os demais entes, né? A questão do reajuste dos professores é um deles, né? Foi divulgado recentemente o reajuste de 33,24%, e que está esse debate porque os municípios que são responsáveis pela aplicação do piso do magistério, na maioria deles não tem condições de fazer esse reajuste, sobretudo porque não tem fonte de custeio. A única fonte de custeio dos pequenos municípios pernambucanos, por exemplo, é o FPM, já que a arrecadação tributária é muito pequena. E aí a União ela não se importa, nesses casos, de prever uma fonte de custeio para esse tipo de reajuste, o que tem dificultado bastante o diálogo com as classes profissionais, e também colocado em risco a manutenção e sobrevivência de pequenos e médios municípios. Se essa política de imposição, de oneração dos pequenos municípios continuar, nós teremos, sem dúvida, em pouco mais de 5 anos, a falência completa de diversos municípios e também dos seus fundos de previdência. Ou seja, os servidores que hoje estão buscando aumentos, lá na frente, podem não ter dinheiro a receber dessa previdência própria dos municípios. Uhum. Agora, doutor, eu fico imaginando aqueles municípios mais pobres. Por exemplo, quando a gente fala das metrópoles, dos municípios que têm uma industrialização boa, né, que mesmo assim muitas vezes ainda sofre com a questão das contas, mas eu fico imaginando aquele município que depende apenas do FPM, né? Como é que consegue, por exemplo, equacionar essas contas e se livrar das contas ou fazer aquilo que a lei determina? Hoje a gente tem uma determinação legal ou uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, que estabelece várias diretrizes orçamentárias e fiscais aos municípios. Quanto ele pode gastar anualmente com gasto pessoal, com despesa de pessoal, quanto ele deve aplicar em determinadas áreas da gestão pública, saúde, educação. E o gestor ele tem que cumprir esses requisitos sob pena de ter suas contas rejeitadas ou emitidos pareceres prévios pela rejeição pelo Tribunal de Contas, né? E uma das grandes possibilidades que tem surgido hoje em dia para os pequenos municípios é a utilização do contrato de gestão com OS, né, organizações sociais,
para gerir a área de saúde, gerir a educação, porque esses contratos de gestão, eles estão fora do cálculo da despesa com o pessoal. Então, tem algumas saídas que são vistas hoje em dia e que são tomadas até mesmo para os pequenos municípios como foco para elidir esses problemas. Além disso, diminuição de cargos, comissionados, realização de alguns concursos para eliminar cargos temporários. Então, algumas medidas podem e devem ser tomadas, sobretudo para aqueles municípios que estão acima do limite de 54%, porque aí a situação já é bem mais complicada. Doutor Antônio Ribeiro, né? A gente vai falar agora sobre essa nova PEC que está sendo proposta. Há uma nova proposta de emenda à Constituição que quer proibir a criação de novas despesas aos municípios sem a indicação da fonte do recurso. Isso é bom ou ruim para as prefeituras e como isso vai funcionar na prática? Essa proposta, essa PEC, a PEC 122, ela já foi aprovada no Senado Federal, está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Teve um parecer favorável há uma semana atrás, 2 semanas atrás. O relator foi um deputado pernambucano, o Silvio Costa Filho, para o seu prosseguimento. E ela é uma PEC importante que tem a finalidade de salvar os municípios, né? Como eu falei um pouco atrás, esse caso do reajuste dos professores é um exemplo importante para essa ideia que nós estamos trazendo aqui, né? A União traz uma despesa que deve ser financiada pelos municípios, né? No caso, o reajuste, a implementação de reajustes, ou pode ser uma política social, pode ser a criação de um programa social. E aí, nesse caso, a partir dessa proposta de emenda à Constituição, se ela for aprovada, a União ou o Estado, quando ele implementar essa medida, ele vai ter que dizer de onde é que vai sair o dinheiro para aquele órgão executor, no caso o município, cumprir com a sua obrigação de realizar o serviço ou de majorar a receita, né? Nós temos essa dificuldade hoje, por exemplo, só para trazer um dado muito comum nas prefeituras pernambucanas, o Fundo de Previdência ele está extremamente abalado porque nós temos algumas regras de transição de servidores que se aposentam com a última remuneração. E servidores que sempre contribuíram com um valor de um salário mínimo, 2 salários mínimos, e agora, com esse piso do magistério, sem fazer qualquer crítica ao direito legítimo do servidor de ter seu reajuste, mas com esse novo piso, ele pode contribuir 2, 3, 4, 5 meses com um novo valor e se aposentar com o novo piso. Em alguns casos, para aqueles servidores que ingressaram no serviço público antes de 2003, no ano de 2003 e anteriores. Então, assim, nós temos uma realidade de que a contribuição para o Fundo de Previdência é 6 meses apenas sobre o novo piso, e ele vai passar aí 10, 15, 20 anos como inativo, recebendo o valor do piso, do novo piso. Isso trará um desequilíbrio enorme para o Fundo de Previdência. E a fonte de custeio qual é? O próprio Fundo de Previdência, o FPM dos municípios que fazem os seus aportes, fazem os seus aportes mensais para ajudar, e só. Não há outra fonte de custeio nesse sentido. Por isso que a PEC visa trazer essa obrigação para que a União estabeleça uma nova fonte de custeio, ou que estabeleça a fonte de custeio para que os municípios possam cumprir com essa execução. Professor, ou aliás, doutor Antônio, no caso dos municípios, por exemplo, há os professores de ativa e há os professores aposentados. Quando o município faz o reajuste, automaticamente quem é aposentado
também tem direito, ou esse reajuste só valeria para quem estiver na ativa? Olha, hoje a gente tem que analisar isso com base em cada lei municipal de cada município. Mas, geralmente, as legislações municipais de cada município, elas permitem e autorizam que esse reajuste que é dado ao professor da ativa também seja concedido, ainda que em partes, ao professor do inativo. Então, há uma repercussão do reajuste que movimenta muito mais do que a remuneração da ativo. E é isso que, às vezes, aquele professor, aquele servidor que está pleiteando o seu justo direito não percebe. É que a repercussão de um reajuste não é somente aquele valor que é pago mensalmente. Ele também repercute no inativo, ele repercute no valor que o município paga ao fundo de previdência, ele repercute na despesa com pessoal. Então, há uma repercussão global dentro da administração pública e que nem sempre ela é avaliada e analisada, mas que traz diversas implicações e pode trazer diversos problemas, desde multas a ações de improbidade e ações criminais contra os gestores públicos. Hoje, o Tribunal de Contas, por exemplo, do Estado de Pernambuco, quando um prefeito descumpre a lei de responsabilidade fiscal e ultrapassa o limite de gasto com pessoal, na maioria das vezes, é aplicada uma multa que varia de 50 a 60 mil reais por cada processo. Então, são valores bem altos e esses somente sanções pecuniárias, fora as ações de natureza civil e criminal que possam surgir. Doutor Antônio Ribeiro, para finalizar, com o reajuste anunciado pelo governo, o novo piso salarial dos professores ficou em R$ 3.845,63. Esse é o piso mínimo que deve ser pago pelos municípios. Existem casos, Vitória de Santo Antão, por exemplo, já paga um piso mais elevado. Se for ser aplicado esse percentual de 33%, esse valor vai superar o piso. Neste caso, o município pode dar um reajuste menor para se adequar ao piso ou necessariamente tem que aplicar os 33%? Essa pergunta é muito boa, porque ela esclarece demais o que nós estamos vivenciando. O primeiro ponto é que os municípios não estão obrigados, em nenhuma hipótese, a conceder exatamente os 33,24%. Né? Essa determinação desse reajuste decorreu de uma portaria do Ministério da Educação, do governo federal, mas essa portaria ela não é aplicada de forma automática aos municípios. Os municípios devem conceder o reajuste com base na sua realidade econômica e financeira. Acabamos de falar aqui de alguns municípios que estão acima do limite de despesa com pessoal. Esses municípios, por exemplo, não vão poder conceder reajuste. Ou se conceder o reajuste, terão que fazer de forma muito cautelosa para que isso não majore ainda mais o problema que eles estão enfrentando. No caso de Vitória, por exemplo, se o piso já é superior ao valor estipulado pela União Federal, tanto o município pode não conceder o reajuste, como ele pode conceder um reajuste menor. Caruaru tem discutido, tem debatido isso, fazer uma concessão de reajuste com base em percas inflacionárias, no IPCA. Então, alguns municípios têm debatido outras formas de conceder o reajuste, mas não no patamar que foi estabelecido pela portaria do Ministério da Educação, porque, repito, ela não tem aplicabilidade automática e imediata aos municípios. O reajuste só terá validade a partir do momento em que o município, o prefeito, encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores e solicitar nesse projeto a aplicação de um reajuste, que pode ser os 33%,
pode ser, no caso do governo do estado de Pernambuco, 35%, ou pode ser 10%, como em alguns municípios, 5% em outros, ou até mesmo nenhum. Não há uma obrigatoriedade, sobretudo quando, nesse caso de Vitória, no qual o piso do professor ele já está maior do que aquele estipulado na lei federal. Ok, nós queremos agradecer, esse assunto é muito importante, muito pertinente, levaria um programa inteiro, a gente vai voltar a se encontrar outras vezes. Doutor Antônio, nós queremos agradecer a sua participação conosco e no final deixo o senhor à vontade para algo mais que queira acrescentar. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante para toda a sociedade, para os professores, não só professores, para os gestores públicos, para a gestão pública e também para os gestores públicos. Agradeço pelo espaço e me mantenho à disposição para qualquer outro esclarecimento e assuntos que possam surgir. Boa tarde. Muito obrigado, doutor. Conversamos com o Antônio Ribeiro, consultor jurídico, advogado na área do direito público, especialista em direito eleitoral. Falou sobre essa questão, os desafios das gestões municipais em conflitos com a lei. Ele é do escritório Herculano e Ribeiro Advocacia. Vamos ao